Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de Televisão. Olá, assinante do Facebook que nos acompanha. Olá, os internautas do Facebook e do YouTube. Está começando mais um programa da série Dossiê História, pelo canal 10 da Rede Petrópolis de Televisão, Tech Cable. Nossa programação é sempre transmitida às quartas-feiras, a partir de 21 horas. A reprise do nosso programa é sempre passada aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista a nossa programação em tempo real, baixando o aplicativo no RPT Play, no seu celular, pelo Play Store. Para você que já está ligado em nossa programação, no Facebook, dê um alô para nós e faça seus questionamentos. Será sempre um prazer tê-los conosco em permanente diálogo. Não esqueça de dar um like em nossa página. Nossa programação já transmitida está no YouTube e, para acessá-la, digite no campo de pesquisa o nome do programa Dossiê História. Clique sempre na logomarca do programa e selecione o tema em ordem cronológica de apresentação. Não esqueça de dar também um like em nossa página no YouTube. Lá você encontrará temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 9 de outubro de 2019, programa ao vivo, começou agora, 21h30, é o 282º dia do ano, no calendário gregoriano. Faltam apenas 83 dias para o término do ano. Nós estamos chegando lá. Já pode ir preparando os ingredientes para os festejos de Natal, porque já está muito próximo. E não esqueça do presente da garotada. O tempo não para e nós vamos em frente. Primeiro quadro do nosso programa, o pensamento do dia. Vamos lá. Os loucos às vezes se curam, os imbecis nunca. Oscar Wilde, 16 de outubro de 1854, quando ele nasceu, e faleceu no dia 30 de novembro de 1900. Oscar Wilde teve uma morte extremamente trágica. Ele foi sepultado no famoso cemitério, primeiro um cemitério sem muita expressão em Paris, e mais tarde o corpo dele foi trasladado para o Père-Lachaise, que é o maior cemitério de Paris e um dos mais famosos do mundo. Excursões turísticas são organizadas para a sua visita. E, em razão dos túmulos de celebridades que fizeram história em várias gerações e séculos. Romances famosos: O Retrato de Dorian Gray, Salomé, o Príncipe Feliz, filmes inspirados em seus romances, Wilde, Dorian Gray, Armadilhas do Coração, O Fantasma de Canterville e A Última Dança de Salomé e muitos outros. Ele era um famoso escritor, dramaturgo e poeta britânico de origem irlandesa. Escreveu de diferentes formas e ganhou notoriedade. Casou-se com Constance Lloyd, cujo casamento perdurou de 1894 a 1898 e com quem ele teve 2 filhos. Ele era um homossexual assumido e tornou-se amante e amigo íntimo de Lord Alfred Bruce Douglas, que era um jovem, muito jovem, por sinal, 16 anos mais novo do que ele, que, por sua vez, era também poeta e tradutor inglês, depois, mais tarde, quando se tornou adulto. Está aí as fotos.
E por isso o pai de Buzzy, como era o apelido do Lord Alfred Douglas, o Marquês de Queensberry, que levou o Oscar Wilde aos tribunais em 1895. E após 3 julgamentos, Wilde foi condenado a 2 anos de prisão com trabalhos forçados por ter cometido supostos atos imorais com diversos rapazes. Na prisão ainda, escreveu De Profundis, o clássico anarquista A Alma do Homem sob o Socialismo e a célebre balada do Cárcere de Reading. Depois de libertado da prisão, viveu poucos anos mais, abandonado e solitário em Paris, com escassos recursos. Morreu de um violento ataque de meningite, agravado pelo álcool e a sífilis, em 30 de novembro de 1900. Daí, portanto, concluirmos a razão desta frase, né? Os loucos às vezes se curam, os imbecis nunca. Ele morreu muito indignado porque ele fora, inclusive, acusado pelo próprio jovem que se tornou amante dele. E na prisão ele sofreu muito e ficou uma pessoa revoltada. Daí, naturalmente, que se entende o sentido da frase com que ele queria dizer. Ele era um homem extremamente inteligente, tinha um raciocínio rápido e articulava muito bem as palavras. Então, este é a história triste do pensamento do dia que nós trouxemos hoje de Oscar Wilde. Vamos agora ao nosso segundo quadro na história, né? O dia 9 de outubro na história, e eu vou pedir a vinheta. Selecionamos hoje apenas um item para a narração, ou pelo menos a memória do dia na história, do dia 9 de outubro na história, que foi no ano 9 de outubro de 1831, quando fora criado o Corpo de Municipais Permanentes, que é a atual Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Faremos aqui uma breve homenagem à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, colocando, sublinhando essa história muito bonita, uma história de honra e glória da nossa PEMERGE. No início do século XIX, ocorreu a vinda da família real portuguesa, em decorrência da invasão napoleônica no Reino de Portugal. Na época, a segurança pública era executada pelos chamados quadrilheiros que patrulhavam as cidades e vilas em Portugal. E esse costume fora também estendido ao Brasil da época, que era o Brasil não colônia, mas o Brasil vice-reino. Eram responsáveis pela segurança e policiamento das 75 ruas e alamedas da cidade do Rio de Janeiro. Com a chegada da família real, mais a corte portuguesa, que foram milhares de pessoas que vieram, os quadrilheiros não eram mais suficientes para fazer a proteção da cidade e da própria corte. Então, com 60 mil pessoas, sendo mais da metade de escravos. Vale assinalar que escravos, a população escrava no Brasil, era maior do que a população livre. De uma forma geral, se pegasse todo o território. Em 13 de maio de 1809, dia do aniversário do príncipe regente, Dom João, criou-se a divisão militar da Guarda Real da Polícia da Corte, a DMGPR, Divisão Militar da Guarda Real da Polícia da Corte, formada inicialmente por 218 guardas, composta de Estado-Maior, 3 companhias de infantaria e uma de cavalaria.
Seu primeiro comandante fora José Maria Rebelo de Andrade Vasconcelos e Souza, que era um ex-capitão da Guarda Portuguesa. A Guarda Real da Polícia, como ficou primeiramente conhecida, teve a participação em vários incidentes, dentre os quais foi responsável pela segurança da assinatura do Manifesto de Populares e da Elite Brasileira, que assinaram um documento que solicitava a permanência do príncipe Dom Pedro no Brasil. O ato havia sido ameaçado pelas tropas de ocupação portuguesa, que era chefiada pelo brigadeiro Jorge Avilés, que era, vamos dizer assim, fiel às cortes portuguesas. Dom João VI já não mandava mais nada em Portugal, quem mandava eram as cortes. E Avilés era seguidor das ordens desta corte portuguesa e que mandou a Guarda Real da Polícia impedir tal ato de entrega do documento ao príncipe. Mas as tropas da Guarda Real desobedeceram o brigadeiro leal às cortes portuguesas e garantiram a entrega do abaixo-assinado a Dom Pedro, que depois viria a ser Dom Pedro I, escoltando o documento enviado ao príncipe, que, por sua vez, emocionado com a manifestação dos brasileiros, acabou, então, declarando o dia do fico. Se é para o bem geral da nação, diga ao povo que fico. Foi no dia 9 de janeiro de 1822, conhecido como o dia do fico. No dia seguinte, a divisão auxiliadora, fiel às cortes portuguesas, chefiada pelo então brigadeiro, ameaçou bombardear a cidade, mas tropas fiéis ao príncipe, sob o comando do brigadeiro Xavier Urado, incluindo aí a Guarda Real da Polícia, e mais populares armados cercam as tropas portuguesas e Avilés se rende, inferiorizado em número para o embate, retornando a Portugal. Por aclamação, a Guarda Real passa a se chamar Guarda Imperial de Polícia e, posteriormente, passou a se chamar Guardas Municipais Permanentes e Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Teve brilhante atuação em várias rebeliões pelo Brasil, defendendo o Império. República Juliana, em Santa Catarina, Farrapos, no Rio Grande do Sul, a rebelião de Miguel de Frias, a rebelião de Manuel Congo, aqui em Pati de Alferes, que foi uma rebelião de escravos, em 1838, com a atuação conjunta dos policiais militares da capital. Então, sempre operavam juntos, tanto a polícia da província do Rio de Janeiro, quanto a província da capital, que era, vamos dizer assim, uma polícia do imperador que fazia o que eles chamavam, né? Na época não havia ainda essa nomenclatura, Distrito Federal, mas era a cidade sede do Império. E, posteriormente, com as províncias do Rio de Janeiro, rebeliões liberais, também, posteriormente, em São Paulo e Minas Gerais, eles atuaram para deflagrar estancar essas rebeliões em Minas Gerais e em São Paulo, com destaque à bravura do corpo permanente da corte, que fora, inclusive, condecorado com a bandeira imperial pelo imperador Pedro II. A Guarda Policial da província do Rio de Janeiro foi assim denominada e criada em 14 de abril de 1834, por força da criação do município neutro, que aí não havia ainda a expressão distrito, né, federal e nem distrito imperial, e eles usaram, então, a terminologia do município neutro, atual área da cidade do Rio de Janeiro, pelo ato adicional de 12 de agosto de 1834. O primeiro comandante da Guarda Policial Fluminense, na sede lá da província em Niterói, e também tinha atuação na área do interior e na Baixada Fluminense, foi o capitão João Nepomuceno Castrioto,
acredito que parente ou então ascendente da família Castrioto aqui de Petrópolis. E essa guarda policial fluminense, ela ficou muito famosa e recebeu a alcunha de Treme-Treme, uma alusão à força e à coragem demonstrada pelos membros daquela corporação. Eles participaram na Guerra do Paraguai, formando o 31º Corpo de Voluntários da Pátria. E havia uma mascote da corporação, o cão Bruto, chamado de Bruto, um cão de rua que adentrou o quartel dos Arbonos e virou a mascote da tropa. Posteriormente, eles participaram da Guerra do Paraguai, cujo contingente se alistou através do Corpo de Voluntários da Pátria. Tanto lá, como eu já falei aqui, da província do Rio de Janeiro, como também do Corpo da cidade do Rio de Janeiro. E quando toda a infantaria do Corpo seguiu para a Guerra do Paraguai, aliás, a participação do Estado do Rio de Janeiro na Guerra do Paraguai foi efetiva. Talvez o maior contingente tivesse sido o do Rio de Janeiro, de cariocas. O segundo deve ter sido o Rio Grande do Sul e o terceiro acho que foi a Bahia. Esse cão, então, foi com toda a infantaria para a guerra e lá participou ativamente dos combates, inclusive fora ferido e retornou para o Rio de Janeiro com a tropa. Mas, infelizmente, ele morreu envenenado aqui no Rio de Janeiro. E os praças da corporação mandaram empalhar o seu corpo, que está em exposição no Museu da Corporação, no centro, no Rio de Janeiro. Participaram esses soldados da nossa Polícia Militar, participaram de todas as batalhas na chamada Guerra da Tríplice Aliança, todas elas. Participou ainda da resistência do governador, mais um fato histórico, já então, em 1964, eu não sei se nós já mostramos aí a foto do comandante Castrioto, gostaria que passasse novamente a foto dele, está aí. Um ascendente, possivelmente um ascendente da família Castrioto aqui de Petrópolis. Agora vamos mostrar também as fotos da resistência do governador Carlos Lacerda no Palácio das Laranjeiras, que fora ameaçada pelos fuzileiros navais fiéis a João Goulart, sob o comando do almirante Aragão, que era um comunista, né? Queria matar o Lacerda. Isso na gloriosa Contra-Revolução Cívico-Militar de 1964, que muita gente apelida de golpe militar, e que havia tirado o governo de João Goulart. Mas João Goulart queria dar um golpe, e o movimento, na realidade, foi um movimento de contra-revolução. Aí está a Polícia Militar fazendo a resistência no Palácio das Laranjeiras. O próprio Lacerda pegou uma metralhadora INA, que era da Indústria Nacional, e ficou lá com um grupo de políticos e de cidadãos cariocas que também aderiram à resistência. Felizmente, o almirante Aragão abortou a operação e ele não desembarcou. Ele viria com as lanchas de desembarque pela Baía da Guanabara e iria desembarcar na praia de Botafogo e dali tomar de assalto o Palácio das Laranjeiras. Felizmente, isso não ocorreu e vidas foram poupadas. Muito bem, encerramos aqui então o nosso dia 9 de outubro na história e vamos agora passar ao nosso jornalismo Dossiê História e eu vou pedir a vinheta. Jornalismo Dossiê História. Hoje nós vamos falar sobre educação. Vamos falar sobre um desastre na educação, flagrada por um vídeo na Universidade Federal Fluminense. Ora, eu não sei ao certo
a verba destinada à Universidade Federal Fluminense, que é uma senhora universidade. Eu, inclusive, estudei lá. Fui aluno de Direito lá no Palácio, no INGA, da Faculdade de Direito do INGA. Mas, em determinada unidade da universidade, foi flagrado, então, esse comportamento pouco social e pouco legítimo de universitários. A Universidade Federal Fluminense, em suas dependências, está virando uma verdadeira cracolândia, pelo menos em uma de suas unidades. E é preciso fazer algo para salvar esses jovens. Vejam o vídeo do universitário Gabriel Monteiro, que, indignado, registrou cenas chocantes. Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Gabriel Monteiro. Então, semana passada nós viemos aqui na UF porque recebemos algumas denúncias de muitos estudantes, mulheres que queriam estudar, mas estavam com medo de passar aqui por um dos setores da UF. Fiz uma denúncia, fiz o vídeo, mostrei que as pessoas estavam utilizando droga na faculdade, estavam bebendo, deixando de estudar para fazer todo tipo de patifaria, todo tipo de desrespeito às pessoas que realmente querem estudar, que são muitas na UF. Vamos voltar agora, hoje é quinta-feira, vamos entrar aí, vamos ver se melhorou, se está pior ou se está a mesma coisa. Aqui é a Universidade Federal Fluminense. Parece que é um baile funk, né? Mas não, é federal. Isso aí salvo, né? O cheiro de maconha já é insuportável. Lembrei, daqui só foi o seu trabalho, né? O cheiro de maconha aqui é insuportável já. Eu nem entrei na UF ainda. Esse prédio aqui que parece uma Cracolândia, um prédio abandonado, é um prédio da federal. Olha só, Cracolândia. É o contribuinte, a pessoa que acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para pagar seus impostos, para os alunos fazerem isso. Boa noite, alguém quer conversar comigo? Meu nome é Gabriel Monteiro. Estão bebendo? Prazer. Tranquilo? Então, aqui é o lugar de beber? Aqui deve ser um lugar de estudar? Cadê seu cadeado? E por que você está estudando para beber na faculdade? Ah, você não está bebendo? Caramba, ele não está bebendo. Quem está bebendo sou eu, né? Senhora, você está muito bêbado, eu não vou nem te entrevistar porque as pessoas vão falar que está falando por incompetente. Pessoal, olha as paredes da UF, tudo pichado. Isso aqui pareceu aqui. Nem as favelas cariocas, nem os baile funks cariocas são tão degradantes como essa Universidade Federal. Aí terça-feira que eu vou embora. Tá. Uma entrevista pra gente. Bora que a situação tá até perigosa pra cá.
gente vai descer porque questão de segurança. Há muitas pessoas aqui que estão alteradas e eu não vou colocar o colega que está me filmando em risco. É pior do que Cracolândia, isso daqui. É um absurdo. As pessoas vêm se drogar numa faculdade federal. As pessoas que deveriam estar estudando numa unidade federal, numa unidade pública, construída sob a égide do povo, construída sob o tributo público, construída sob imposto. Nós que estamos pagando essas construções públicas. Vamos estudar? Vamos estudar? Vamos estudar, né? Olha essa negra. A Universidade Federal Fluminense virou um palco de criminalidade, um palco para as facções criminosas. É tão insano, tão perigoso, que um policial militar não me sinto seguro ao hora de entrar nessa Universidade Federal. Eu estudo de manhã, já estudei. É aqui, né? Federal? Aqui no SPB? Ah, sim, eu paro. A justificativa que os ambientes dos alunos. Não! Uma faculdade federal construída sob o dinheiro do povo, que nós pagamos impostos caros, caríssimos. A gente tem uma carga tributária brasileira, uma das maiores do mundo, está em uma das 10 maiores do mundo, e eu tenho que escutar de um estudante que está com uma cerveja na mão, que aqui é espaço deles, e eles podem beber. Eu fico triste de saber que nossos pais lutaram muito para que essas construções públicas viessem ser realidade. A educação é o caminho de mudança, mas as pessoas querem perverter o sentido educacional brasileiro, como se fosse bebida, fumo, maconha, cocaína, êxtase, tivesse a capacidade de passar o conhecimento necessário para eles e elas serem bons profissionais, bons médicos, professores. Aqui não está nada seguro, então vou encerrar essa live aqui porque não está nada seguro. A maior facção criminosa do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil. É isso que eu vou estar defendendo. Comando Vermelho e seu fundador. Como que o Brasil vai melhorar assim? Pois é, meus amigos, realmente um retrato chocante da realidade das nossas universidades. O que está ocorrendo na Universidade Federal Fluminense ocorre na maioria das faculdades federais do Brasil todo. Essa é a política que o Partido dos Trabalhadores e os seus puxadinhos deixaram ao longo dos 16 anos que estiveram no poder. E acredito que já bem antes do Lula, esse processo já vinha em progressão no governo do FHC, do Collor, etc., que deixaram as universidades ao léu, ao jogo de interesse dos reitores, que nada fazem, porque o que pode fazer um reitor que é eleito por esse mesmo colégio eleitoral, que são os estudantes, que são os funcionários, que são os professores. Na realidade, isso ocorreu ao longo desses governos de esquerda e foi tudo sendo liberado porque estava de acordo com a filosofia política, com as políticas públicas e sociais dos governos do PT e do governo do FHC. Agora, o fardo é pesado e cabe ao Bolsonaro corrigir essas situações. Espero que o nosso ministro da Educação esteja também focando ou mirando os problemas da Universidade Federal Fluminense. É um fardo, vai ser uma atitude antipática, mas nós temos que consertar. Não é justo que
bilhões sejam gastos anualmente para manter uma universidade e dentro dessa universidade o que se produz é a Cracolândia, o que se produz são viciados, são pessoas incompetentes que amanhã vão jorrar aí no mercado de trabalho aos borbotões viciados. Então nós vamos ter médicos viciados, advogados viciados, engenheiros viciados. O que a gente pode esperar dessa futura juventude que está lá perdida naqueles túneis, naquela escuridão mórbida, ali envolto em sexo livre, em uso de drogas, de tudo quanto é jeito? Não é possível. Nós não podemos deixar que isto ocorra, afinal de contas, são nossos filhos que lá estão. Muito bem, vamos mudar de assunto agora e vamos ao tema do agrotóxico. Nós vamos mostrar um vídeo de William Weber, que é um engenheiro agrônomo, e ele faz uma detalhada especificação sobre os defensivos agrícolas utilizados nas plantas em geral. Ele refuta a afirmação de que ingerimos 5 litros de agrotóxico por ano. Veja o vídeo e faça a conta. Esse vídeo ele é patrocinado pela empresa suíça Syngenta, que também produz defensivos agrícolas. Há uma aura em torno dos agrotóxicos aplicados no Brasil. Fala-se muito, contesta-se, critica-se muito a utilização do agrotóxico, mas ninguém sabe, tecnicamente, ou a grande maioria da população ignora como essa metodologia é utilizada. Portanto, é muito interessante ver este vídeo. E no final eu ainda faço um comentário, um pós-comentário ao vídeo do William Weber. Vamos lá. Você provavelmente já ouviu falar disso, mas não se preocupe, eu sou o William, engenheiro agrônomo, e vou te falar porque isso não é verdade. Esse número, apesar de muito divulgado, não está correto. Ele é o resultado de uma divisão simples da quantidade de agrotóxico utilizado no país pelo número da população. Mas essa conta não faz muito sentido. Primeiro, é importante entender a medida de concentração usada para agrotóxico é parte por milhão. Ou seja, o agricultor tem que diluir o agrotóxico em água na proporção de 1 para 1 milhão. É como se a gente pegasse um comprimido e diluísse em um tanque de 20 mil litros de água. Vejam vocês, um comprimido em 20 mil litros de água. E outro ponto, que depois de aplicar o defensivo na planta, a maior parte dos ingredientes ativos se degrada com a ação do tempo. É por isso que todo produto tem um prazo de carência, que é o tempo entre a última aplicação até a colheita. Esse período está especificado na bula e deve ser respeitado para que o resíduo no alimento seja menor ou, no máximo, igual ao que pede a regulamentação. Vale lembrar também que o agrotóxico é aplicado em toda a planta e que, em muitos casos, ela não é inteiramente comestível. Por exemplo, olha o caso deste feijão. Nós não comemos as folhas nem o caule, comemos somente os grãos. Outro ponto importante que mostra como a conta lá no começo do vídeo está errada, boa parte dos agrotóxicos é para proteger plantações que não são alimentos. Vejam vocês, o caso do algodão aqui, ele é utilizado para fabricar tecidos. A cana-de-açúcar, para o etanol. Olha o outro caso, o eucalipto, utilizado para papel e móvel. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja, algodão e milho. 50% de todo o agrotóxico que é utilizado aqui no Brasil são para essas culturas. E o cálculo lá no começo do vídeo não leva em consideração toda a produção que é exportada, nem todas as variáveis que a gente falou aqui. E talvez você não saiba, mas o Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo para a utilização de agrotóxicos, para que eles sejam seguros para o agricultor, para o meio ambiente e para você, consumidor. Espero que tenha esclarecido suas dúvidas.
Quer saber mais? Envie sua pergunta para a gente. Muito obrigado. Bom, então, para quem tem interesse sobre a matéria, está aí. O agrotóxico, a maneira pela qual se está calculando, se projetando, e esse índice aí de 5 litros anual por pessoa de agrotóxico é considerado uma cifra afirmativa. Se afirma isso, e na realidade está provado que não. Agora, só uma observação aqui a fazer é que o algodão também é comestível. Parece que não, mas o algodão também é comestível, porque há na praça, eu inclusive utilizo muito o óleo de algodão. O óleo de algodão é o melhor óleo que existe. Ele tem um ponto de resistência ao calor maior do que os outros óleos, então ele não satura. E você pode fazer uma fritura mais saudável. Eu uso o óleo de algodão. É muito melhor. Então, o algodão, ele falou que não é comestível, é sim, é comestível através do óleo, que se extrai dele. E outra coisa, há uma pressão muito grande da mídia com relação a agrotóxicos e se criou esse fantasma em relação ao agrotóxico porque há interesses hoje de empresas que produzem outros alimentos sem agrotóxicos que custam os olhos da cara. A diferença entre um produto sem agrotóxico para o agrotóxico é o dobro, o triplo. E essa indústria é crescente no mundo inteiro. Então, se criou na consciência das pessoas um certo arrepio, um certo alergia à utilização do agrotóxico, à comida comum que tenha sido utilizada na sua produção, defensivos agrícolas. Mas é bom esclarecer que foram os defensivos agrícolas que salvaram a humanidade da fome. Até 1945 era muito comum haver fome. Muitos morreram na União Soviética de fome, outros na Alemanha, outros na Inglaterra, na Índia também morreram milhares de pessoas, no Oriente morreram gente de fome. Era muito comum até 1945, com o término da guerra, a fome. E mesmo no Brasil os alimentos eram raros. Eu me lembro quando criança, ainda na década de 50, como os alimentos eram caros. E, ao mesmo tempo, a dieta era muito fraca, né? Nós comíamos muito pouco na época. Nossos pais não podiam estar comprando carne de primeira toda hora. Não havia supermercado, havia mercados municipais que era fruto daquilo que se plantava na região, quer dizer, uma chuva quando vinha, destruía tudo. E aí não existia verdura, legume, porque as safras eram incertas e aí o preço subia demais. Essa que era a realidade, mas a partir de 1945 começou a se construir uma engenharia agrônoma no mundo. E aí, então, se começou a fazer o alimento em escala, o alimento em escala que precisava, e para garantir esse alimento em alta escala, era necessário utilizar os defensivos agrícolas, e foram aí que eles surgiram. Então, é muito importante nós sabermos dessa história. Se não fossem os defensivos agrícolas, a humanidade, grande parte da humanidade, teria morrido de fome nesses últimos 70 anos. Então, fica aí o alerta e fica aí a nossa observação. Dossiê História está sempre de olho nessas questões temáticas importantes que falem da humanidade. Muito bem, meus amigos, agora vamos mudar de assunto mais uma vez e vamos a uma pesquisa histórica sobre as causas da falência do Rio de Janeiro. Temos um vídeo muito interessante que conta a história dos nossos últimos governadores. E esses são os maiores responsáveis, os políticos,
Os políticos, de uma forma geral, são os maiores responsáveis pelo nosso fracasso no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, um estado falido, um estado sem futuro. E está na mão do governador Witzel essa batata quente. Vamos ver se ele consegue, pelo menos durante o governo dele, em parte resolver ou equacionar esses problemas. Vamos ao vídeo. Recapitular o que aconteceu nos últimos 35 ou 40 anos na política do Rio de Janeiro ajuda a entender como descemos ao inferno. Para que o vídeo não reste quilométrico, vou me ater aos governadores. Certamente que os prefeitos e o governo federal tiveram grande parcela de culpa, mas isso fica para outro momento. Comecemos por Brizola, a origem de todo o mal, o ovo da serpente. Esquerdista feroz, getulista radical, de personalidade autoritária e carismática, incompetente, demagogo e populista insuperável, Brizola foi uma hecatombe política. Os terríveis efeitos de seu socialismo moreno ainda hoje deterioram e danificam o nosso tecido social. Ele era cunhado de João Goulart, este, ao seu turno, ex-ministro de Getúlio Vargas, em 1953, e ex-presidente, entre 1961 e 1964, afastado pelos militares. Em suma, Brizola não era corrupto, mas a bandidolatria certamente começou com ele. É ali que o Comando Vermelho ganha musculatura. Além disso, Brizola não apenas deu o aval, como incentivou a desordem urbana e a favelização se alastrou dramaticamente. Para sintetizarmos o pensamento vigente, o pseudo-intelectual e dublê de antropólogo Darcy Ribeiro, então vice-governador, expunha sua visão de mundo. Favela não é problema, é solução. Ali foi o ponto de inflexão, pois a partir de Brizola o Rio de Janeiro nunca mais se recuperou. A metástase populista que necrosou a política fluminense teve continuidade. O bastão foi passado ao senhor Wellington Moreira Franco, que governou entre 1987 e 1991. Na juventude, Moreira Franco foi ligado aos comunistas da Ação Popular, grupo revolucionário de origem marxista-maoísta. Em 1969, Franco casou-se com Celina Vargas do Amaral Peixoto, neta de Getúlio Vargas e filha de Alzira Vargas do Amaral Peixoto e Hernani Amaral Peixoto. Amaral Peixoto foi interventor de Getúlio Vargas no antigo estado do Rio de Janeiro, de 1937 a 1945, e governador deste estado de 1951 a 1955. Cabe aqui lembrar que a cidade do Rio era Distrito Federal e o antigo estado do Rio tinha Niterói como capital. Com a criação de Brasília, em 1960, a cidade do Rio tornou-se Estado da Guanabara. Em 1974, o antigo Estado do Rio e o Estado da Guanabara sofreram uma fusão e a capital deste novo Estado do Rio de Janeiro passou a ser a cidade do Rio de Janeiro. Voltando ao Moreira Franco, sendo ele genro de Amaral Peixoto, chegar ao governo do Estado foi tarefa relativamente fácil. Amaral Peixoto e seu genro Moreira Franco encarnam o populismo de centro-esquerda, ao melhor estilo getulista. Paralelamente, do outro lado da Baía da Guanabara, Chagas Freitas governou o estado da Guanabara entre 1971 e 1975 e, após a fusão, foi governador do novo estado do Rio entre 1979 e 1983. Sintetizo a figura de Chagas Freitas dizendo que ele era a versão carioca do famoso governador paulista Adhemar de Barros, político que deu origem ao bordão "rouba, mas faz". Chagas Freitas consolidou seu domínio dentro do MDB guadamarino e, com a transformação do PMDB, dividiu o poder com Amaral Peixoto. Amaral Peixoto e Chagas Freitas deram forma, corpo e alma ao MDB, atual MDB de Eduardo Cunha, Pisciani, Sérgio Cabral, Pezão e Eduardo Paes.
Espero que você tenha entendido por que o PMDB do Rio, sendo herdeiro destas pavorosas tradições, é tão populista, fisiológico, corrupto, demagogo e patrimonialista. Mais recentemente, Moreira Franco foi representante do PMDB na coordenação da campanha de Dilma Rousseff à presidência da República, ocupando, posteriormente, o cargo de ministro do governo do PT. Agora, Moreira Franco é braço direito de Michel Temer, e acho que isto é autoexplicativo. Dando prosseguimento, temos o advogado Marcelo Alencar. Esquerdista desde os tempos de Getúlio Vargas, Alencar foi fiel escudeiro de Brizola, lhe sucedendo no segundo mandato. Aos mais jovens é bom lembrar que Brizola governou por 2 mandatos alternados, sendo a sequência de governos como Brizola, Moreira Franco, Brizola e Marcelo Alencar. Por óbvio, Alencar implantou, com algumas poucas variantes, o conhecido receituário centro-esquerda em sua gestão à frente do Palácio da Guanabara. Nessa trajetória, após Alencar, são inesquecíveis os nomes de Antony Garotinho e Rosinha Mateus, ambos casados entre si e ambos governadores em sequência. O casal Garotinho é oriundo do interior do estado e seu estilo de fazer política resulta da influência, por um lado, de Amaral Peixoto e, por outro, de Brizola. Como nota final, o casal Garotinho mistura, sem qualquer pudor, política e fé evangélica. Entremeando o governo de ambos, temos o PT no comando do estado. Benedita da Silva, com seu indefectível slogan Mulher, Negra e Favelada, nos dá o tom de sua cosmovisão política. Militante histórica do petismo e dos movimentos raciais, por ser vice de Garotinho, assume quando este se lança à presidência da República em 2002. Posso sintetizar dizendo que ela foi a mulher errada, no lugar errado, na hora errada. Trata-se de pessoa de modesta inteligência e reduzida capacidade de entender relações de causa e efeito. Depois disso, não restava quase nada do Rio de Janeiro. Foi neste contexto que as portas se abriram para o saqueador Sérgio Cabral Filho e sua trupe desse o tiro de misericórdia. Seu bando roubou tudo, sem dó ou piedade, sem clemência ou compaixão. Cabral governou o Rio não uma, mas 2 vezes, em tenebrosos mandatos consecutivos, e a reeleição era permitida. Cabral, cuja ganância assume proporções apocalípticas e a capacidade de mentir é típica dos psicopatas, foi o maior bandido a ocupar o cargo de governo no estado. Oriundo das piores tradições chaguistas do PMDB, tem sua trajetória política ligada à agenda de centro-esquerda, demagógica e populista. Ele é filho do jornalista Sérgio Cabral, conhecido militante esquerdista e fundador do jornal O Pasquim, criado em 1969. Cabral é contraparente do senador mineiro Aécio Neves, que também responde graves acusações de corrupção na Lava Jato. Aécio Neves, por sua vez, é sobrinho neto de Tancredo Neves, ex-ministro da Justiça durante o governo de Getúlio Vargas. Sempre o maldito Getúlio Vargas. Essa longa e grotesca corrente de diferentes tipos de esquerda, getulista, chaguista, peixotista, brizolista ou petista, deságua agora em Pezão. Pezão dispensa maiores comentários. Um homem de poucas qualidades. As poucas que possui estão muito bem escondidas. Após tudo isso, espero que você tenha entendido como chegamos nessa situação de absoluta calamidade pública. Como descemos ao inferno? Resposta: como demonstrado, foram diversos tons de vermelho que nos fizeram mergulhar no inferno. Um último alerta: tons ainda mais profundos de vermelho se apresentam ao debate e espreitam no horizonte. É preciso acordar antes que nossa descida ao inferno seja irreversível. Bom, aí está um retrato do passado recente, do presente e do futuro.
Do presente, não propriamente, porque no presente nós temos um governador que foi eleito sem nenhum compromisso com essa trupe de bandidos que nós acabamos de assistir. Mas fica aqui também uma observação histórica. Na década de 60, a Guanabara, quando passou de Distrito Federal ao Estado da Guanabara, na época era o Distrito Federal, a cidade do Rio de Janeiro. E logo depois que a capital foi para Brasília, o Estado do Rio elegeu um governador chamado Carlos Lacerda, que governou de 1960 até 1964, final de 64. Fez um governo primoroso, administrou a cidade com competência, com honestidade, fez todas as obras de infraestrutura que o Brasil, que a Guanabara precisava. Ele concluiu o aterro do Flamengo, ele fez o túnel Catumbi-Laranjeiras, o túnel da Lagoa, enfim, acabou de fazer o aterro, duplicou a Avenida Atlântica, enfim, fez uma série de obras. E a maior obra dele foi o Guandu. Ele tinha uma visão de futuro fantástica. Ele fez a obra do Guandu e de lá para cá, depois de são 60 anos e nada mais em matéria de abastecimento se fez, a não ser o Guandu. Se amanhã as águas do Guandu forem contaminadas, 6 milhões de pessoas ficarão sem água. Ele, há 60 anos atrás, já tinha visão disso, porque na época faltava água no Distrito Federal. Enquanto o seu Juscelino Kubitschek fazia Brasília, as pessoas aqui tomavam banho na banheira com água mineral, porque não havia água no Rio de Janeiro, capital do Distrito Federal, capital do Brasil. Essa era uma realidade. Infelizmente, o candidato, que era o Flecha Ribeiro, perdeu a eleição em 1965 ou 66, não me lembro bem, e aí assumiu, em 1966, assumiu o Negrão de Lima. Uma das políticas de Carlos Lacerda era eliminar todas as favelas do Rio de Janeiro. Ele conseguiu eliminar algumas. Construiu bairros, como cidades praticamente comunitárias, né, como Vila Kennedy e tantas outras pelo Brasil, conseguiu tirar algumas favelas, inclusive da Zona Sul. Quando o Negrão de Lima, que vinha pelo PSD e se elegeu, conseguiu ganhar do candidato do Lacerda, porque toda a esquerda se uniu em torno do Negrão de Lima, que vinha, ele era do antigo PSD, com a extinção dos partidos, ele foi candidato pelo MDB. E o MDB aglutinava toda a esquerda. Essa esquerda famigerada do Estado do Rio de Janeiro, que fez aí o que fez nesses últimos 30 e tantos anos. Pois bem, ele ganhou a eleição e interrompeu a política de desfavelização do Rio de Janeiro. Resultado, isso foi descambar lá no Leonel Brizola, que também tinha a mesma política, e aí deu força aos bandidos traficantes no Rio de Janeiro. Essa é uma história triste, a história fluminense, a história do Estado do Rio de Janeiro, que grande parte dessa culpa foi do eleitorado que sempre se iludiu com essa esquerda maldita que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Veja como nós regredimos enquanto outros estados passaram à nossa frente e nós éramos o segundo estado da federação. Fica aí a reflexão. Meus amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O meu entrevistado hoje não veio, eu tinha mais um assunto para tratar, que era o tema de fundo. Eu ia fazer uma complementação daquela ex-trilogia A Face do Comunismo, que agora vai dar um quarto ou um quinto programa, e eu ia hoje falar de Vladimir Ulyanov, que era o Lenin, mas infelizmente não vai dar tempo. Fica para a semana que vem, se eu não tiver entrevista aqui. Obrigado pela audiência de vocês e lembrando que o nosso programa ao vivo hoje estará sendo retransmitido por reprise no domingo às 9 horas da manhã.
Uma boa semana para vocês, um bom final de semana, melhor dizendo, para vocês, e até a semana que vem.